Oi, eu sou a Natália e eu paro pra viajar de vez em quando. Hoje eu vou te mostrar a minha mochila que eu levei pra fazer um trekking nos Lençóis Maranhenses. Eu vou falar tudo que eu usei e tudo que eu não usei. Bora lá? Vamos começar aqui pela lateral da mochila. Vocês até conseguem ver que a garrafa que eu levei talvez não tenha sido a melhor opção, porque ela tem essa alça que fica pra fora. Ela ajudava realmente na hora de puxar e tirar da mochila, mas ela é de 700 ml, então eu acho que foi muita coisa, 700 ml. Não para trilha, né, porque a gente tomava em média mais ou menos 1,5 litro por dia de água. Só que eu achei que ela foi grande demais, sendo que lá eles dão garrafinhas plásticas que aí eu podia ir reabastecendo. Eu não senti falta de tomar uma água gelada. Eu não sou a pessoa da água gelada. Então, assim, se eu pudesse mudar alguma coisa na minha mochila, seria colocar uma garrafa menor que essa, ou até nem colocar garrafa, usar as garrafinhas de plástico mesmo que eles davam lá. Na parte de trás dessa mochila, tem um espaço que é normalmente para notebook e para tablet. Só que nessa viagem eu usei para colocar coisas molhadas que eu não queria que ficassem em contato com o restante da mochila. Então, aqui na volta, eu coloquei só essa bolsinha, que é uma bolsinha à prova d'água, que eu coloquei dentro dessa bolsinha a sapatilha de beach tênis que eu usei durante a caminhada. Gente, não é só areia. Tem um lodo aqui, uma vegetação que a gente tem que atravessar para continuar na parte da areia. Ela tá até meio úmida ainda e com areia. Tem bastante areia, por mais que eu tenha lavado lá. Vai ser difícil tirar areia. Eu acho que vou ficar meses tirando areia dessa mochila. Então, assim, foi ótimo ter levado essa bolsinha, que ela é um pouco mais resistente à prova d'água mesmo. Teve um momento que tava chovendo e eu usei essa bolsinha para colocar meu celular, porque foi mais rápido do que caçar um saquinho Ziploc aqui dentro da mochila. Então foi ótimo, porque salvou meu celular da chuva. E agora tá aqui com um sapatinho de beach tênis, cheio de areia, mas protegeu um pouco o restante da mochila também. Aqui nesse compartimento também tem a minha capa de chuva. Ela tá até úmida porque a gente pegou chuva nos 2 dias. E eu acho que isso é interessante falar, porque quando normalmente a gente vê as dicas de lençóis maranhenses, a gente vê dica pro calor, pro sol, pra areia pegando fogo, pro vento, só que a gente não vê muito a questão da chuva. Eu acho que é porque a chuva passa muito rápido, sabe? Assim, são uns 10, 15 minutos de chuva, nesse período que a gente foi, que foi em junho. Eu tinha até lido que em junho já não chovia mais. E realmente foi aquela chuva que passou bem rapidinho, só que enquanto ela estava passando, era aquela nuvem super carregada e que a gente ficou encharcado. Ó, essa capa protege assim. Essa parte vai estar nas minhas costas, então é muito difícil molhar essa parte, porque já tô eu aqui protegendo. E ela foi, sério, a salvadora da pátria. Eu achei que essa capa de chuva ia proteger da areia com o vento, mas não protegeu, foi da água mesmo. Se eu fosse escolher um item que eu achei essencial e que me salvou, foi isso aqui, ó. Então, levem capinha para proteger sua mochila. Aqui nesse bolso também eu coloquei um item meio aleatório, mas é porque esse item é um item muito fofinho e era o espaço que tinha mais espaço. Que é o quê? É uma máscara de dormir. Ela foi essencial também, porque a gente dormiu em redário no meio do caminho e a gente dormiu mais cedo do que o restante do pessoal. Então, assim, as luzes estavam acesas ainda, incomodava um pouquinho. As pessoas falavam também bastante, então é importante levar fone de ouvido. Foi o que salvou. A máscarazinha pro olho e o fone de ouvido. Eu acho que sem isso eu não teria conseguido dormir a noite toda. Porque além das pessoas conversando e da luz, também tem um barulho de vento, porque lá é meio aberto, assim, não tem paredes, porque normalmente é muito calor, né? Realmente eu acho que se colocasse parede ia virar um forno, mas tinha um pouquinho de barulho de vento. E aqui tá o meu fone de ouvido, que tem anti-ruído. Essas são as nossas redes. Nós vamos dormir aqui bem do ladinho já do local aberto, que tem areia, para pegar um ventinho e ficar menos calor. Quero ver se a gente não vai passar frio. E tem 3 tomadas aqui pra gente. Eu acho que vai ser super suficiente. Mais do que eu achei que teria também. Aproveitando que eu abri esse bolsinho de cima pra mostrar o fone de ouvido, aqui eu tenho os meus remédios de asma que eu usei no meio da trilha. Então eu coloquei logo no bolso de mais fácil acesso, que tá aqui em cima. É só abrir, é um bolso raso. E aqui também tem a minha carteira,
que assim, não é bem uma carteira, é um plástico que eu coloquei dinheiro em espécie. Acabou que todos os lugares que a gente passou tinha Wi-Fi. Às vezes a gente tinha que pagar pela Wi-Fi, mas quando a gente conseguia acesso ao Wi-Fi, a gente podia pagar com cartão de crédito, com Pix. Foi tranquilo, não precisei usar dinheiro em espécie, mas assim, só pra gente ficar calmo, ter certeza de que não vai passar nenhum perrengue, eu recomendo você levar um pouquinho de dinheiro sim. Me deu uma certa tranquilidade saber que eu tinha dinheiro se alguma coisa desse errado com a internet, sabe? Aqui eu coloquei meu cartão de crédito, porque vai que dá alguma coisa com o meu celular, né? Pelo menos eu tenho o chip, a aproximação. E aqui é a minha identidade, minha carteira de motorista, só para se acontecesse algum acidente também eu ter um documento. Na parte da frente, aliás, antes desse bolso tem esse outro bolso, vamos ver se tem alguma coisa ainda. Tem só o saquinho que eu trouxe de volta. Por favor, não joguem lixo nos lençóis, hein, gente? Esse saquinho foi de uma barrinha que eu comi no meio da trilha. Eu acho que o outro eu joguei fora lá no redário. E aqui temos protetor solar em bastão, porque é melhor você passar no rosto. Ele não é oleoso, ele é prático também. Você só tira a tampa e já passa assim, você não tem que melecar sua mão. Então, pro rosto, eu levei um protetor solar japonês, né? Que eu comprei no Japão. Mas tem outras marcas brasileiras também. É bem facinho de achar. E falando em protetor solar, acho que nesse segundo bolso tem o protetor solar que eu levei pro corpo. Esse aqui. Eu gosto desse Bioré Aqua Rich porque ele é meio aquoso, ele também não fica pegajoso. Então, em momento algum, eu senti minha pele oleosa. E resolveu super porque eu não voltei, ó, com nenhuma marquinha de queimado. Usei também bastante blusa UV. A gente já vai chegar lá. E nesse bolso também tem desodorante e repelente. Eu até esqueci de passar repelente, levei algumas picadas no redário, só que assim, não foi aquela coisa de ter muito mosquito incomodando e coçando. Então assim, é bom levar, mas se você levar, lembra de usar, eu não lembrei. Aqui nessa parte, eu também coloquei... Não sei, eu tô pensando aqui agora, porque eu falei que a capa era a coisa mais essencial. Eu acho que isso aqui é a segunda coisa mais essencial. Por quê? Ela é uma pescoceira. E eu achei que eu ia usar como pescoceira. Vou mostrar aqui. Eu achei, assim, que como na minha cabeça era sol o tempo inteiro, eu ia ficar sempre com a pescoceira aqui, daqui pra baixo a blusa UV, eu ia estar super protegida do sol, né? Mas, no meu caso, estava mais nublado e com chuva. Então, o que acontecia mais, assim, de me incomodar, o sol me incomodava menos. O que me incomodava mais era a minha franja voando com vento, porque era muito vento, sabe? Era aquela coisa, assim, do cabelo ficar caindo na cara, aí você não conseguia olhar pra frente. Então, assim, isso aqui foi uma maravilha. Eu acho que eu vou levar agora em todas as viagens que eu for fazer alguma trilha, caminhada, porque isso prende o cabelo de uma forma que você fica assim livre, ó. Seu olho vai estar sempre livre, você vai conseguir ver as coisas e, sério, assim, gera um conforto muito bom. Então, assim, pela questão do conforto, praticidade, de você também colocar fácil, isso aqui eu acho que é o meu segundo item favorito dessa mochila. Nessa sacolinha, eu até comprei essa sacolinha nova da Decathlon, foi bem baratinho, acho que uns 10 reais. Tá meu óculos escuro. Eu levei o óculos escuro mais antigo que eu tinha, um que já tava meio arranhado, meio acabado, e foi a melhor decisão também, porque a areia bate na lente, aí às vezes você guarda o óculos assim, sem prestar muita atenção, e a areia arranha a lente. Então, esse óculos aqui, ele tá com alguns arranhados, e eu já tava querendo desapegar mesmo dele. Então, foi a melhor coisa ter levado um óculos baratinho e não comprar óculos novo para essa viagem. O próximo compartimento dessa mochila é esse que eles colocam até um íconezinho de chave, que eu acho que é para deixar um pouco mais de fácil acesso, mas de qualquer forma seguro, porque é um zíper à parte. Então, aqui eu coloquei os meus eletrônicos, carregador de celular, cabo e a lanterninha que eu usei na cabeça também tá aqui num saquinho. Eu amarrei bem esse saquinho. Lanterninha da Decathlon também. Acho que a maior parte da minha mochila é da Decathlon. Ela tem essa luz tipo infravermelho, assim, pra você usar
no meio do mato, quando tá de madrugada. Eu acho que atrai menos bicho. Eu senti isso, porque a gente passou por uma parte de mata, 4 horas da manhã e ainda tava um breu. E quando eu colocava a luz mesmo, e principalmente a luz alta, nossa, ficava vindo um monte de mosquito assim na minha cara. Eu tinha que ficar meio com o meu braço sendo para-brisa. Então, eu acho que ter um infravermelho é bem bacana. Já que, assim, se você for fazer de madrugada também e quiser investir, eu recomendo você investir um pouquinho mais para ter uma lanterninha um pouco melhor. Nesse caso aqui, eu já tenho programado uma outra viagem que eu também vou precisar de lanterna, então por isso eu já investi e comprei essa que eu acho que foi uns R$ 300. O próximo bolso é o bolso da mala, de fato. Vou até virar a mochila assim. Aqui, o saquinho Ziploc eu usei só para colocar a bateria externa. Acabou que a bateria externa na volta eu usei no avião, só taquei aqui dentro. Mas eu acabei levando essa bateria externa um pouco mais grossinha do que eu tinha programado, porque a minha mochila estava bem mais leve do que a mochila do Felipe. Então ele pegou a bateria externa que a gente tem mais fininha, e eu peguei essa que ela é um pouquinho pesadinha, mas ela foi muito boa porque deu para dar umas 2 cargas completas no celular. Então, saquinho Ziploc eu usei para guardar a bateria externa, mas eu levei 2 e acabou que eu usei só um. Na minha necessaire, eu já tirei a pasta de dente, a escova de dente. Aí tem um pente. Eu levei 2 saquinhos, um com shampoo e outro com creme. Usei metade de cada um. Então, eu acho que eu até levei um pouquinho a mais. Mas foi ótimo porque é super leve. Eu tinha levado como alternativa para o cabelo essa faixa, que eu acho que é tipo faixa de atleta, sabe? Jogador de tênis e tal. Que ela funciona assim. Só que eu acho que para os lençóis não é a melhor alternativa, porque ela prende mais essa parte inicial. E tá vendo aqui, ó, como já começou a cair? A outra faixa, ela é mais grossa e você pode puxar mais para dentro do cabelo, mais para baixo e segurar bastante tudo, quase como se fosse uma touca. Então, se você tá pensando em levar só uma faixinha assim, eu recomendo que você leve aquela pescoceira. Acho que vai funcionar melhor. E xuxinhas de cabelo. Acabou que eu usei uma, mas eu levei mais só por garantia, caso eu perdesse ou, sei lá, esquecesse em algum lugar. Só isso, gente, foi na eco bag. Apenas. E isso aqui que eu mostrei, pasta de dente e escova de dente. Eu levei também um pacotinho de lencinhos de papel, só que eu não usei, ele tá até fechadinho ainda. Era só caso eu precisasse limpar alguma coisa, ou se eu me acidentasse, tivesse que estancar sangue, esse tipo de coisa. Então é quase como se fosse mais para primeiros socorros. E falando em primeiros socorros, aqui é a minha bolsinha de remédios. Aqui tem os remédios de asma, remédios para dor de barriga, Floratil, né, o Tilenol, coisas básicas que você tem que levar em todas as viagens. Então, assim, por mais que seja um trekking que você pense, talvez eu não vou ficar gripado, ou, vão ser poucos dias, eu consigo voltar rápido, no meio lá do caminho não tem farmácia. Então, é muito mais garantido levar uma bolsinha pequenininha com pelo menos os principais remédios. Não ficou pesado, não custou nada, então coloca a bolsinha de remédios na sua mochila, viu? Isso aqui foi um item que eu não tinha certeza se eu ia usar ou não, que é um corta-vento, mas eu usei 2 vezes. O primeiro trajeto que a gente pegou um barco, uma lancha na verdade, saindo lá de Atins, passando pelo Rio Preguiças. Então, no barco, venta bastante. E teve um outro momento que a gente pegou também um carro para ir para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. No carro, como é um carro aberto, também venta bastante. E eu coloquei o corta-vento. Eu achei que eu ia usar o corta-vento, se eu fosse usar, eu pensei que seria na trilha. Porque eu pensei, nossa, deve ventar muito na trilha. Mas como na trilha você tá lá em movimento, acaba que não incomoda tanto. Eu acho que é interessante levar também o corta-vento pra noite, se você for dormir em redário, porque redário bate vento. Então, assim, não chegou a ficar frio, mas se você se incomodar com vento, pode ser uma alternativa. E outra alternativa também, pra você se proteger do vento no redário, é levar uma canga. E eu levei uma bem fininha, a mais levinha que eu tenho. Eu não usei essa canga pra me enrolar ou me secar.
porque eu tava com medo, assim, da canga ficar molhada, mas eu reparei que nessa época do ano, pelo menos, as roupas secam bem rápido lá. Então, quando a gente terminou o primeiro dia de trekking, chegou no Redário, eu estendi tudo que tava molhado, que eu peguei chuva, e secou rapidamente. Então, se você quiser levar uma canga tanto para se secar quanto para estender em cima da areia e se proteger do vento na hora do redário, na hora de dormir, é uma boa. Canga é um item que não pode faltar na sua mochila. Outro item que eu adorei ter levado foi esse chapéu, porque ele protege de todos os lados possíveis. Aqui em cima protege do sol, na frente, assim, protege todo o meu rosto, se eu abaixar o rosto, e nas laterais protege o pescoço, protege um pouquinho das costas. Quando venta bastante e o vento leva o chapéu da galera, esse aqui fica preso. Eu vi muita gente falando que levou chapéu de palha, que é aquele chapéu mais duro, batia o vento e ele saía voando. Então não é muito funcional. É funcional quando tem essa cordinha aqui. Tem gente, inclusive, que leva cordinha até para segurar óculos escuro. O óculos eu já não senti muita necessidade, não. Mas se você tiver, acho que pode ser uma boa levar também. Nesse saquinho tem as minhas calcinhas. Eu uso uma calcinha da Shein, que ela é tipo como se fosse de uma microfibra e não tem costura, então ela é bem levinha, ela seca muito rápido também. Então é interessante procurar essas outras alternativas que são mais rápidas de secagem. Nessas duas bolsinhas tem 2 biquínis. Eu fui alternando, né? Usava no primeiro dia um biquíni, no segundo dia outro biquíni. Que dava tempo de secar e não ficava molhado na minha mochila. Agora, falando de roupas UVs, eu levei essa blusa UV, essa outra blusa UV também branca. E acabou que no primeiro dia eu tava pensando em usar essa daqui no barco. No barco eu coloquei o corta-vento, não senti muita necessidade de usar a blusa UV, mas achei interessante eu ter essa opção. Porque aqui seria para o primeiro dia de trekking, para o segundo dia de trekking, e aqui é para a chegada até lá no Parque Nacional. Então, eu recomendo que você leve uma blusa UV para cada dia. Eu até pensava assim, ah não, eu posso lavar no meio do caminho, mas eu acho meio perrengue, lavar, esperar secar, e blusa UV também é uma coisa que não pesa tanto na mochila. Então acabou que eu nem usei essa, mas eu achei uma boa ter levado essa quantidade. Achei a quantidade perfeita para o que eu ia fazer lá. Toalha. Eu peguei uma toalha também daquelas bem fininhas, ó. Que ela seca bem rápido. Essa daqui é da Decathlon também. Tem várias opções. E ela dá para fazer esse rolinho. E tem esse elástico aqui que fecha, que eu acho que fica bem compacto e é bem prático para levar na mochila. Ainda falando de blusas, eu levei 2 blusas da Insider. Essa daqui já tem um bojo. E essa daqui é uma blusa daquelas mais básicas também. E por que que eu levei da Insider? Porque aqui até parece amassada, né? Na mochila ela tava toda embolada assim. Mas essas blusas da Insider, quando você veste, mesmo amassadas, ela vai meio que se adequando ao seu corpo e vai ficando um pouquinho mais lisa. E fora que o tecido é muito leve, muito confortável, dá pra dormir, dá pra usar no trekking, então acho que é bem versátil e foram ótimas opções. Agora, falando da parte de baixo, eu tava com umas dúvidas assim, se eu precisaria levar calça legging ou short, e acabou que eu escolhi levar meio que um de cada. Esse short aqui é quase como se fosse um short legging. Em momentos de maior caminhada, no trekking mesmo, ele foi uma ótima opção, porque as minhas coxas, elas arrastam uma na outra enquanto eu tô caminhando, então pode dar assadura. Com esse short eu fiquei bem protegida nesse sentido. E quando eu entrava na lagoa e saía molhada ainda, era muito difícil vestir de volta a calça. Eu levei uma calça tactel, tá cheia de areia, vai cair areia pra tudo quanto é lado aqui. Mas eu levei uma calça tactel. A calça tactel eu achei muito boa para momentos da trilha em que você ainda tá seco e que você tá fazendo uma caminhada maior. Por quê? Venta muito mesmo lá, e quando venta, venta com areia. Eu não sabia dessa parte que a areia, ela vai arrastando assim na sua perna e vai fazendo meio que uma fricção, parece que tá lixando a sua perna.
Então chega a arder, chega a doer um pouco. Então eu recomendo que você leve uma calça de tactel para esses momentos que tá ventando mais e que você tá mais na caminhada mesmo. Depois que molhar, vai ser difícil vestir de novo. E aí você coloca um short pra continuar a sua trilha. Ou um short, assim, mais levinho, mais folgadão mesmo. O problema desse aqui, pra quem tem as pernas mais grossas, é porque a perna vai passar uma na outra e pode dar assadura. Então, esse short eu usei mais pra dormir, como pijama mesmo no arredário. E esse outro eu usei pra fazer a caminhada. Então eu levei 2 shorts e uma calça tactel. Só isso de parte de baixo. Nesse saquinho tem chinelo. Eu peguei o chinelo mais fininho que eu tinha. E foi também um item essencial para quem vai dormir em arredário, porque você tem que entrar num banheiro compartilhado, nem sempre tá o banheiro mais limpo do mundo. Então, assim, na areia eu não usei chinelo. Na hora que eu saía de lagoa e tudo mais, não precisava de chinelo. O chinelo é mais para o momento que você vai dormir ali à noite mesmo no arredário. E eu levei também 2 pares de meia. Por que que eu tô mostrando só um par? Porque a outra meia ficou toda acabada. A gente passou na lama, no lodo. Não tinha salvação. Eu tive que jogar a outra meia fora lá. A sorte foi que também eu já tinha pensado que como eu ia ter que caminhar com ela na areia, ela ia estragar. Então eu peguei a... Nossa, enquanto eu tava falando, eu abri aqui e saiu um monte de areia. Vai ficar cheia de areia essa casa, ó. Nossa. Não sei se deu pra escutar aí. Mas enfim, eu levei 2 pares de meia e acabou que eu estraguei, acabei com uma meia, eu joguei fora por lá mesmo. E essa daqui eu não usei, quer dizer, eu usei durante uns 5 minutinhos, por isso que tá com areia, mas não chegou a estragar. Então, essa daqui voltou. A maior parte do tempo eu andei com a sapatilha ou descalça mesmo. O momento que eu coloquei a meia foi quando meus pés já estavam doendo um pouquinho e eu queria um pouco mais de conforto, ser uma coisa mais fofinha, mais macia. E aqui a mochila tá cheia de areia. E é isso. Eu levei apenas tudo isso dentro dessa mochila de 30 litros. Mas como você pode ver, é uma mochila muito básica, muito normal. Qualquer loja que você for assim de esportes, você acha uma parecida. Só alguns detalhes. Eu gostei muito de, durante a caminhada, fechar essa partezinha que une as duas alças. Só que essa mochila só tem essa parte que une em cima, então ficava mais ou menos aqui. A minha amiga foi com uma mochila que tinha uma barrigueira, que é um outro fecho desse, só que mais embaixo e que prende a cintura. Isso faz com que a mochila fique mais firme e tenha um apoio de lombar. Então não pesava tanto assim na parte dos ombros. Eu até esqueci de falar, eu levei salompas, porque eu achava que a maior parte da dor que eu iria sentir seria nas costas de estar carregando a mochila. Mas eu estava completamente errada. Eu não senti dor nas costas, eu senti só dor nos pés. Que eu acho que é muito da inclinação, porque às vezes você tá descendo duna, às vezes a duna tá inclinada, tá lateral, às vezes você tá subindo. Então não é uma caminhada muito linear, sabe? O seu pé acaba que ele inclina bastante, então isso que pegou mais pra mim. As dores nos pés, não senti tanta dor na perna, não senti nada de dor na coluna. E, assim, essa foi a minha experiência. Pode ser que você tenha uma experiência completamente diferente, mas eu acho interessante você saber como foi para outra pessoa que viajou. Lembrando que agora no mês de junho. Então foi só tudo isso. Agora eu vou gastar horas e horas lavando roupa, mas olha, valeu muito a pena porque foi muito incrível a nossa viagem. Se você quiser conferir como foi, tá lá no Instagram, @parei-pra-viajar também. E eu espero que eu tenha te ajudado a você montar a sua mochila. E se você tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai tentar, pelo menos, né, tirar as suas dúvidas e te ajudar para você também ter uma experiência incrível. E eu tenho certeza, assim, de que só de estar lá nos Lençóis Maranhenses já vai ser demais, porque é um lugar surreal e que não tem nenhum lugar igual no mundo. Então aproveita bastante a sua viagem. Beijo e até a próxima!